Araújo Terra Nova. Não vai embora, que ainda temos um ato profético poderoso. Não vai embora, ainda temos um ato profético poderoso. Pode rodar. Shalom, geração Jump, geração apostólica. Pessoal, deixe-me falar uma coisa que talvez alguns tá aqui no altar, recém-chegados ainda não sabem. Em dezembro de 2013, Deus me deu a bênção de subir a Sião para uma experiência sobrenatural com o Eterno. Passamos pelo Egito e no dia 24 de dezembro, nós subimos o Monte Sinai. Estava frio, era um momento assim de dor, um momento de tristeza e um momento de muita reflexão por causa de alguns acontecimentos que nós estávamos sofrendo na rede juvenil, não só de Manaus, não só do Amazonas, não só do Brasil, mas de todo o mundo. Lá no topo do Monte Sinai, Deus começou a ministrar o meu coração. Eu peguei um papel, que era um papel literalmente de padaria, e comecei a escrever o projeto Jump. E quando Deus começou a falar comigo sobre o Jump, Jovens em Unidade multiplicando o poder, na verdade é o que significa o Jump, Deus falou ao meu coração que iria nascer uma geração de jovens com o DNA da honra, que seria uma geração apostólica. E ali eu escrevi todo o esboço, tudo aquilo que poderia fazer parte do projeto Jump. Era como se Deus estivesse me dando um pergaminho no topo do Monte Sinai, onde Moisés teve a bênção de escrever os 10 mandamentos e todas as instruções para o povo de Deus, para que pudesse caminhar naquele deserto e chegasse até a terra prometida. Isso foi espetacular, porque saltou no meu coração a esperança de que teríamos a melhor e maior rede juvenil da história do Brasil. Não para competição, nem para disputa, nem para mostrar a ninguém o nosso crescimento, mas uma questão de fórum íntimo, uma questão de mentalidade. Quem somos como Visão Celular no modelo dos 12. Bem, dali nós seguimos em janeiro para os Estados Unidos, chamei o Elcio Maia e a Larissa Terra Nova Maia, e nós começamos a escrever. E Elcio, por ser muito destro e escrever muito rápido, eu ia citando todas as fases do encontro e ele digitava ali, frente de um rio, um lago muito bonito. Na verdade, ali na Flórida nós temos muitos lagos interessantes. E ele iria ali digitando e eu citando. E nós escrevemos todo o encontro, como seria tudo aquilo que Deus iria entregar para o Brasil em 2014. Foi extremamente poderoso, porque colocamos todos os códigos de honra e principalmente os códigos apostólicos. Depois de um tempo, basicamente, eu diria assim, que nós estávamos debaixo de um sopro profético, basicamente 12 anos depois, nós vimos como Deus explodiu o Jump nos céus do Brasil e das nações da terra. Você é testemunha. O que é isso? Duas coisas ornaram o caráter desses jovens. Primeiro, a honra. Segundo, o apostólico. Nós somos uma geração apostólica. O que faz uma geração apostólica? Então, aqui estão os códigos para você entender. Existem igrejas apostólicas, como existem líderes apostólicos, como existem também, dentro desses líderes apostólicos, pastores apostólicos, bispos apostólicos, e acreditem, existem apóstolos que não são apostólicos, mas existem apóstolos que são apostólicos. Qual a diferença de cada uma dessas coisas? Uma igreja apostólica, ela age com seus pés apostólicos, evangelizando todos os territórios. Um líder apostólico, ele tem um entendimento do que é uma ação apostólica de estabelecer os territórios, firmando a doutrina e o ensino, onde se desata neste campo pessoas que vão ter o entendimento da doutrina de Jesus, firmando os seus pés nesse território.
Dentro desses líderes apostólicos, eu quero destacar um deles, Timóteo. Timóteo era um jovem cheio do Espírito Santo, faminto da palavra de Deus, com o desejo da instrução e que pudesse ali mudar o histórico, não só da sua vida, da sua história, como também o histórico de outras pessoas, a vida dessas pessoas e o histórico dessas pessoas. Se você for para Atos dos Apóstolos, capítulo 19, você vai ver a ação de Timóteo. Timóteo foi chamado por Paulo para que pudesse consertar uma igreja que nasceu com 12 líderes. E esta igreja evangelizou toda a cidade de Éfeso, que tinha, na época, 500 mil pessoas, e essa cidade foi tomada em um sobrenatural, onde eles fizeram uma ação e eles trabalharam de uma forma científica, estudando categoricamente cada parte do território, e ali houveram muitos confrontos. Eles mudaram o histórico da chamada Biblioteca de Celsus, onde era uma biblioteca poderosíssima, onde tinha ali mais de 100 mil livros de feitiçaria, e eles conseguiram mudar toda essa cultura para a cultura bíblica, onde tinha também um estádio chamado Estádio da Deusa Diana, onde eles mudaram a cultura desse estádio que fazia cultos à deusa Diana, e ali pregaram ao único Deus, ao Senhor de toda a terra, o Senhor Jesus Cristo. Onde tinham ali mais de 100 mil casas, eles evangelizaram todas as casas. Cada uma das casas tinha um dos livros de feitiçaria, e essas casas tinham os monolitos, que eram deuses feitos de pedra, e eles adoravam esses deuses. E no porto de Mileto, que ficava em média 35 quilômetros da cidade de Éfeso, eles mandavam esses deuses e vasos para toda a Europa, principalmente para os lugares conhecidos como países nórdicos, que adotavam os deuses por causa da influência de Roma, que Éfeso era a segunda maior cidade depois de Roma, e ali eles tinham esse culto aos deuses estranhos, e eles enviavam para todo o mundo. Inclusive, Corinto recebeu também a influência do Porto de Mileto, onde recebia ali todos esses deuses, e era algo que trazia perturbação. Paulo chamou um jovem apostólico chamado Timóteo, que evangelizou Éfeso e evangelizou Corinto. Você sabia que a igreja de Corinto tinha alguns vícios e tinha alguns tipos de culturas que eram contra a cultura do reino. E ali entrou o humanismo, o gnosticismo, e o apóstolo, chamando ao querido Timóteo, unge este jovem, pastor e bispo de Éfeso, que foi um jovem de ação apostólica, e muda essa cultura toda. Você sabia disso? Claro que não. Quando eu falo sobre esse assunto, salta no meu coração, não estou lendo nenhum esboço, estou falando daquilo que tem dentro de mim como conhecimento, porque eu tenho uma aula específica nisso, sobre a história dos jovens apóstolos, pelo menos 12 jovens apóstolos, mas enfatizando a vida do jovem Timóteo, que é muito curioso você saber sobre isso. Esse congresso, o tema dele é sobre a ação apostólica e como os jovens vão viver o apostólico. Eu acredito nos jovens apostólicos. Eu acredito que a gente pode vencer o espírito de Emineu e o espírito de Alexandre o Latoeiro, que eram dois jovens apostólicos que desviaram do caminho e começaram a tumultuar a igreja de Jesus, levando doutrinas humanistas e tentando tirar a igreja da centralidade. Quem é o apóstolo Paulo? Levanta o jovem Timóteo. E Timóteo combate essa doutrina gnosticista, onde estava trazendo toda a perturbação, e o espírito humanista estava entrando no meio da igreja. Por causa da ação apostólica de Timóteo, Paulo confiou o legado a ele, toda esta mentira saiu e a igreja voltou à centralidade. Jesus é o centro do propósito. Alguns são de Paulo, outros são dos apóstolos, outros são de Apolo, como aparece lá, mas tem alguns que são de Cristo. Quem trouxe essa doutrina? Timóteo, falando para Paulo que estava acontecendo desconforto na igreja, e Paulo diz, olha, alguns aqui estão dizendo que são meus, outros são de Apolo, outros são de outros apóstolos. Um planta, outro rega, outro colhe. O importante é que todos são de Cristo Jesus. A igreja volta ao manto apostólico. E na ação apostólica, a igreja se espalha
por toda a Ásia Menor, e a igreja começa a fazer uma ação chegando até Alexandria. Alexandria era a biblioteca, agora onde tinham todos os compêndios, onde se estudava quem era de fato Jesus, e a igreja volta para Jerusalém. Quando a igreja volta para Jerusalém, ela entendeu o seu perfil apostólico e começa a ser espalhada em toda a terra. Você sabia que existia uma cidade, a cidade dos Pergaminhos, onde se estudava todos os princípios bíblicos, que era a cidade de Pérgamo, onde ali a palavra do Senhor saiu por toda a terra. Quem estava por trás? Timóteo, um jovem apóstolo. Por isso eu quero dizer para você que você, como apóstolo e jovem, que faz parte da ação apostólica, entendendo que temos uma igreja apostólica, que temos líderes apostólicos, dentro desses líderes apostólicos temos jovens líderes apostólicos, vencendo o espírito de Himeneu e o espírito também de Alexandre Latoeiro, que são pessoas perturbativas que querem arrancar o manto, trazendo debaixo de uma doutrina que Jesus é o Senhor, mas nós também somos atualizados. Jesus é o Senhor, mas nós também não podemos ser alienados. Jesus é o Senhor. A igreja pode ser modernizada, mas não deve ser mundanizada. A igreja precisa ter a centralidade de quem é Cristo Jesus. E esses líderes jovens apostólicos começaram a mudar o histórico da Ásia Menor e chegou até Jerusalém, e de Jerusalém se espalhou por todo mundo e chegou em Manaus, Amazonas. Estão aqui os jovens apostólicos. Isso mesmo, pode aplaudir, pode se alegrar no Senhor. Estão aqui os jovens apostólicos que vão viver a doutrina de Cristo. Esse congresso está abrindo com esse manto apostólico. Então temos igreja apostólica, líderes apostólicos, líderes jovens apostólicos. Temos também pastores apostólicos. Temos bispos apostólicos, temos apóstolos que talvez não sejam apostólicos, mas na visão celular, no modelo dos 12, os nossos apóstolos são apostólicos. Nós não somos apóstolos, mas somos apostólicos. Fazemos parte de uma igreja apostólica. Os 12 são apostólicos. A nossa visão é apostólica. Nesse congresso, todos vocês vão receber a identidade apostólica, porque quando chegarmos em Sumaré, todos vão chegar sabendo o que de fato o apostólico faz. Deus te abençoe, abençoe Elcio, abençoe Larissa, abençoe todos os líderes apostólicos que estão nesse congresso, abençoe os nossos pastores, bispos e apóstolos apostólicos, porque nós somos uma igreja de pés apostólicos e ela vive de sinais, prodígios, maravilhas e milagres. E este congresso nós vamos viver sinais, prodígios, maravilhas e milagres, e vocês vão receber o sobrenatural do Senhor. E hoje eu estou num congresso apostólico aqui no Texas, juntamente com John Kelly e com toda a equipe apostólica de mais de 90 nações, recebendo conteúdo para ser derramado sobre todos vocês. Um beijo no coração, feliz congresso para todos, shalom, graça e paz. E atenção, pessoal, graças a paz. Olha para cá rapidinho. Nós estamos abrindo hoje uma promoção para o Jump Sumaré só para quem está aqui. Posso ouvir amém? Então você vai ter hoje e amanhã para fazer, vai ser parcelado em 3 vezes, 3 cotas, somente para o Jump Amazonas. Olha para quem está do teu lado e diga, é somente para a gente. Aponta aí para quem está do teu lado, é somente para a gente. Então tá aqui o QR Code, bota aí o QR Code para eles.
Bota aí o QR Code, equipe de mídia, por favor. Não, só o QR Code, só o QR Code. Tá aí, pessoal. Aponta seu celular, tira uma foto para depois você fazer em casa. Tira uma foto do QR Code. Tá valendo até amanhã, 23h59. A promoção parcelado em 3 vezes para o Jump Sumaré. Diga para quem está do teu lado, não perde essa oportunidade. Eu vou dar mais um minutinho para você tirar foto. Vou sair daqui para você tirar foto. Tira a foto aí, vai. Já? Agora, Maílson, desliga as luzes, desliga o telão. Desliga tudo, vai. Desliga aqui as luzes laterais. Desliga as luzes. Vai. Com vocês, ato profético. Você está bem, José? Aham.
Você vai sair da borda? Não adianta nada. Foi uma ideia tola. Você não vai tentar mais? Sabe, Jessé, se você não tem esperança, por que ainda está aqui? Hein? Toda essa confusão por causa disso? Um Mickey V enorme? Tenho o pressentimento de que ainda não vimos tudo. É ele. Quem? Ele. Aquele que está aqui há mais tempo, mas não devia. Aquele triste. Porque eu tenho a impressão de que não é apenas uma conversa. Nós precisamos ficar atentos? Não. Apenas fiquem comigo e observem. Shalom? Eu? Sim? Shalom. Eu tenho uma pergunta para você. Para mim? Eu não tenho muitas respostas. Mas estou ouvindo. Você quer ser curado? Quem é você? Conversamos sobre isso depois. Mas a minha pergunta continua. Você vai me levar para a água? Olha, eu estou tendo um dia muito ruim. Você está tendo um dia ruim há muito tempo. E então? Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, os outros chegam antes de mim. Então... Olhe para mim. Olhe para mim. Não foi isso que eu perguntei. Eu não estou perguntando quem está ajudando você, ou não está ajudando, ou quem está atrapalhando. Estou perguntando sobre você. Eu tentei. Por muito tempo, eu sei. E você não quer falsas esperanças de novo, eu entendo. Mas este tanque não tem nada para você. Não significa nada. E você sabe. Mas você ainda está aqui. Por quê? Eu não sei. Você não precisa deste tanque. Você só precisa de mim. Então, você quer ser curado? Então vamos. Levante-se, pegue a sua maca e ande.
Está na hora de você andar, como ele disse. Não se esqueça da sua maca. Por que isso importa? Porque você não vai voltar aqui. Essa vida acabou. Tudo muda agora. Por que eu tenho a impressão que hoje não vai ser só mais uma noite normal? Shalom. Você. Shalom. Essa noite, eu tenho uma pergunta para você. Uma pergunta para mim. Eu não tenho muitas respostas, mas estou a ouvir. Você quer ser curado? Você vai me jogar no tanque? Ah, Senhor, eu estou tendo um dia muito ruim. Você está tendo um dia ruim há muito tempo. É que eu tento, mas não tem ninguém que tenha compaixão de me levar até o tanque. Toda vez que tento chegar lá, os outros vêm e chegam antes de mim. Olhe para mim. Olhe para mim. Não foi essa pergunta que eu fiz para você. Eu não estou perguntando quem está ajudando, ou quem não está ajudando, ou quem está atrapalhando. Eu estou perguntando sobre você. Mas eu tentei. Há muito tempo eu sei. Mas você não quer falsas esperanças, né? Neste tanque não tem nada para você aí dentro, e você sabe disso. Mas você está aqui. Por quê? Eu não sei, Senhor. Eu não sei. E então, você não precisa desse tanque. Olha para mim. Você precisa de mim. E você? Eu volto a perguntar. E você? Quer ser curado? Eu quero. Então, levante-se. Tome a sua maca e ande. Eu estou em pé. Eu estou andando. Eu estou andando, Senhor. Espere. Eu quero seguir o Senhor. Espere, mestre. Talvez você esteja se perguntando: ah, eles só repetiram o que está no vídeo.
Não. O nome desse paralítico que estava aqui, esse paralítico que estava aqui, não é o mesmo do vídeo. Esse paralítico que estava aqui é a juventude, quando se paralisa pelas coisas desse mundo. É a juventude, quando decide viver para os outros e esquece da sua casa. Quando se alimenta de meros Instagrams. Quando não lê mais a palavra de Deus, quando não tem mais tempo para Deus. Deus está assim. O Senhor Jesus está desta forma, batendo na porta e perguntando: cadê você? Cadê você que só tem tempo para si mesmo? Cadê você que só tem tempo para os outros? Cadê você que só tem tempo para os seus afazeres, para os seus amigos? Cadê o tempo comigo? Ah, pastor, mas eu já sou crente. É? Está cheio de crente, de qualquer jeito. Deus não está procurando religiosos. Deus está procurando verdadeiros apaixonados. O tempo se vai. Cada dia que passa, nós temos pessoas assim. Ah, pastor, mas nós não vemos mais milagres nesse tempo. É verdade. Sabe por quê? Porque estamos cada dia mais distantes dele. Cada dia mais distantes da presença dele. Como, juventude? Como vamos viver milagres? Como vamos voltar a ver milagres? Como vamos voltar a ver prodígios e maravilhas? Se nós estamos distantes daquele que faz milagres, prodígios e maravilhas. Todo dia o Senhor está batendo na porta do teu coração, mas Ele tem encontrado um coração ocupado. Um coração ocupado. E sabe por que essas pessoas ainda estão aqui? Porque está precisando de uma geração. Talvez você se pergunte: por que Jesus, ao chegar no tanque de Betesda, por que Ele não curou todo mundo? Por quê? Diga por quê. Diga por quê. Porque muitos são chamados. Muitos são chamados. E talvez tenhamos um auditório todo de chamados, mas uma geração de ir, uma geração de ide, uma geração que se chama por geração apostólica, uma geração que vai, uma geração da ajuda. Ela não precisa só ser chamada, ela precisa se posicionar como uma geração escolhida, uma geração que age, uma geração que está pronta para um choro, pronta para um sorriso, pronta doente, pronta saudável. Tem uma geração aqui que tem tudo para avançar, mas dependendo das atitudes, tem tudo para ficar como está. E hoje eu te pergunto, ao fim desse congresso, eu te pergunto: quantos de vocês já foram machucados? Já foram machucados dentro da própria igreja? Levanta a mão aí, quem já foi machucado dentro da igreja? Levanta a mão, vai, levanta a mão aí. Sabe por quê? Levanta a mão, vai, está com medo? Não tem medo não. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque muitas vezes vemos um martelo de julgamento em vez de um abraço de acolhimento. Muitas vezes vemos pessoas sendo simplesmente banidas, julgadas. Mas hoje eu quero te dizer, esse altar aqui é um altar de acolhimento. É um altar de mudança, mas é um altar de acolhimento. E enquanto você se esconde nos seus erros, você se esconde nas suas falhas, as suas pernas são quebradas, os seus ouvidos ficam surdos, os seus olhos não conseguem ver a imensidão do ministério que Deus tem para você. E hoje, geração apostólica, eu te pergunto: quantos aqui querem reconhecer em público
que precisam de olhos mais abertos, de pernas mais andantes, de ouvidos mais atentos ao clamor, de ouvidos mais atentos ao Espírito Santo. Ah, pastor, eu não vou me expor, está todo mundo me vendo. É isso aí. O Senhor falou que quando eu me exponho em público também Ele muda a minha vida. Em público também Ele transforma a minha história. Eu fui julgado muitas vezes durante esses 15 anos aqui dentro dessa igreja, porque algumas coisas aconteciam e eu era um dos poucos a me ajoelhar aqui nestas pedras, aqui nesse granito. E sabe lá Deus o que falavam de mim. Mas eu cheguei aqui e ainda falta conquistar muita coisa, ainda falta mudar muita coisa, mas eu cheguei até aqui. Sabe por quê? Porque eu reconheci que tem muita falha e tem muita mudança a ser feita. Mas enquanto você se esconde, o tempo passa, o tempo passa, o tempo passa. E é uma geração que vai continuar assim. Enquanto a geração apostólica não acordar, pessoas aí fora continuarão paraplégicas, cegas, surdas, mudas. Mas Atos capítulo 2 diz que se levantou naquela época uma geração que recebeu do céu línguas como de fogo e transformou toda a sua geração. Mas isso foi em Atos capítulo 2. Hoje, aqui no Jump On, tem que nascer Atos capítulo 1. Eu não sei se você está entendendo. Atos capítulo 1 fala de mudança. Atos capítulo 1 fala de mudança, fala de transformação, fala de ajuste. Não queira viver Atos capítulo 2 sem antes ajustar Atos capítulo 1 na sua vida. Então hoje, fica de pé, igreja. Eu não vou me esforçar, mas eu quero falar com você que está aqui nesse auditório, que reconhece, você mesmo, que reconhece, que está na hora de mudar de vida, que está na hora de mudar a sua história. Ah, pastor, isso é para todo mundo. Não, eu não estou falando de uma mudança por uma pregação, eu estou falando de uma mudança radical na sua vida, de verdade. Uma mudança com a palavra, uma mudança de fato para que você consiga ser de fato usado, ser transformado. Alguns estão entendendo. Eu quero te dizer que não vai ser sempre uma palavra bonita que vai conquistar as tuas emoções. Vai ser uma palavra de decisão, vai ser uma palavra de confronto. Apocalipse 3 fala para uma igreja chamada Laodiceia e diz: estou com pena de você, igreja, porque eu vejo que você não é fria e também não é quente. Você é uma igreja morna, e por isso estou a ponto de te vomitar da minha presença. Apocalipse 3 diz isso. Chega. Fala para quem está do teu lado: chega. Chega. Fala para ele assim: chega de brincar. Desperta. 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 Sai das tuas paralisias. Vem ser comissionado aqui nesse lugar. Sai das tuas paralisias. Sai. Não tem como avançar, ser enviado, sem antes ajustar suas próprias pernas, sem antes curar suas próprias paralisias, sem antes curar suas próprias cegueiras, sem antes curar sua própria surdez. Deixa Deus te curar agora. Deixa Deus agir agora, aqui nesse lugar. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Está na hora. Está na hora de quando Ele bater na porta, Ele te encontrar esperando Ele. Esperando.
esperando Ele para ter um tempo, esperando Ele para ter um momento. Eu acho que tem uma frase no mundo espiritual para você hoje aqui. Volta para mim. Volta para mim. Volta para mim que contigo vamos vencer juntos essas guerras. Volta para mim. Volta para mim. Volta. Volta. Eu quero entrar nessa casa. Volta. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência. Pega a sua mão, diga bem, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser primeira essência, teu jardim particular. Bota a mão no teu coração agora. Aí, esse lugar é o lugar de hoje você tomar uma decisão. O que está ocupando demais esse lugar? Hoje é uma noite de propósito e de renúncia. Talvez você seja um viciado em celular. Hoje eu quero te desafiar. Você que é um viciado em celular, você que é viciado em pornografia, você de repente que é uma pessoa que está deprimida, eu quero te convidar hoje a fazer um jejum daquilo que te coloca nesse estado. Eu te convido a fazer um jejum para você vencer.
para você vencer aquilo que tem te afastado do Espírito Santo. Não há como tomar uma decisão sem uma ação. Toda decisão precisa de uma ação. E hoje eu quero te convidar a tomar uma atitude. Porque hoje, você que veio até aqui a esse altar, você tomou, você fez uma ação. E a palavra dele é clara e ele não mente. Se você teve essa ação, eu estou aqui para te abençoar. Eu estou aqui para transformar a tua vida, assim diz a palavra dele. E hoje, você que está aqui, eu quero te convidar, se você consegue ficar de pé, e entender que é assim que ele te quer, todo dia, todo dia, todo dia. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Oh, esconda-me, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo, como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu. Qual é o som? E qual é o som? Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Vamos, juventude apostólica, qual é o som, juventude? Qual é o som? Cadê você, juventude? Cadê o seu grito de júbilo? Cadê a sua vontade de crescer? Cadê a sua vontade de avançar? Cadê você, juventude? Cadê você que adormeceu? Cadê você que enfraqueceu? Hoje é dia de você se levantar do seu comodismo e avançar para aquilo que o Senhor te chamou, para aquilo que o Senhor propagou na tua vida e escolheu para o teu destino. Por isso hoje, vai ficando de pé, vai ficando de pé, vai ficando de pé, vai ficando de pé, vai levantando, vai propagando aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Do lado de dentro eu abro a porta. Esse é o meu som, esse é o meu som, e esse é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Eu ainda tenho. Vai. Cadê você? Cadê você? Cadê você?
ainda tenho nome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Hoje, você está saindo daqui desse lugar cheio, abastecido da alegria e do regozijo do Senhor. A pergunta é a mesma que Jesus fez para aquele paralítico. Você quer ser curado? Você quer vencer as suas limitações, as suas fraquezas? Quer mesmo? Você que está aqui ajoelhado, quer isso? Você quer isso? Então, faz o seguinte. Como ato profético, levanta e anda, levanta e avança na tua vida, levanta e para de desculpas, levanta e avança, levanta e conquista, levanta. Cadê a igreja? Cadê os aplausos da igreja? Cadê a igreja? Hoje Ele te quer assim, preparado. Diga para quem está do teu lado: preparado para avançar. É cheio que esse congresso conclui mais uma missão. Não se esqueça desse dia, o dia que você decidiu mudar de vida. Repete comigo, igreja: a velha vida nunca mais. Aplaude a Jesus mais forte que você puder. Deus abençoe. Nós temos algo muito especial nesse momento. Todos os coordenadores estaduais subam aqui conosco, os coordenadores regionais. Pastor Wagner também, que está representando o Rio de Janeiro conosco aqui, pode subir. Quero chamar o apóstolo Edson nesse momento. As esposas também, as coordenadoras podem subir. Pastora Mara, as pastoras podem subir. Apóstola Natier, por favor. Ok.
Queridos, esse é o momento da honra, a honra que sai do altar e volta para o altar. Esses homens e essas mulheres desses dias, eu tenho certeza que abriram mão de muitas coisas, e eu tenho certeza que cada um teve uma guerra particular para estar aqui nesta noite. Finalizando tudo isso, essa juventude completamente transformada através do poder e da palavra de Deus, uma juventude que decidiu se levantar e encarar os seus desafios de uma forma sobrenatural. Nesta noite, o ministério, juntamente com o apóstolo Amarito e o apóstolo René, pode chegar do lado de minha pastora Natie, tem a honra de fazer o retorno, um sinal profético na direção de vocês. E que esse sinal profético prossiga em passos largos e que vocês alcancem o sobrenatural. Não vai faltar dificuldade, mas existe um combinadinho com Jesus. Mateus 5, de 1 a 11. Tudo que vier contra você, tenha certeza que tem um Deus para te livrar e limpar os caminhos tortuosos. Por favor, tragam as malas. Com licença, meu pastor. Esse sinal profético do nosso ministério, em nome do apóstolo René e Ana Marita Terra Nova, é do André. Legal. Deus abençoe. A liderança recebendo uma mala. Quando você viaja para o sul, você prepara na mala roupa para o sul. Quando você vai para o norte, você para uma mala para o norte. A pergunta é: o que é que vocês vão colocar na mala para o sobrenatural que vai vir sobre a vida de vocês? Coisas do sobrenatural. Ele vai indicar o que é que vai ser colocado nessa mala, porque a caminhada ainda nem começou daquilo que Deus tem para cada um de vocês. Líderes regionais, por favor, tragam aqui, Davi, Mavi. Vai entregando. Os líderes regionais, isso. E aprove a Deus. Tem algo muito singular aí para vocês, que eu tenho certeza que muitos de vocês vão usar nas viagens de vocês. A regional do Amazonas, sendo referência nos envios. A palavra do nosso apóstolo René é a seguinte: não se espantem quando você se esbarrar um com o outro nos aeroportos. E por favor, conte as histórias dos milagres, dos prodígios e das maravilhas que Deus fez na direção de vocês. Quero chamar a nossa matriarca para orar por vocês. Vamos todos ficar em pé.
Que bênção. Eu acompanhei, estive aqui presente. E este congresso realmente é um divisor de águas entre o antes e o depois. E parabéns a todos os líderes apostólicos, a todos os discipuladores apostólicos, por essa iniciativa desse congresso que muito tem abençoado a juventude do Amazonas. Amém? E as juventudes que aqui se encontram de outros estados também. Deus abençoe. Levante a sua mão, nós vamos orar agora pelos nossos líderes maravilhosos, por vocês, por essa igreja linda. Parabéns por tudo que vocês representam e por tudo que vocês fizeram e fazem pelo reino de Deus. Pai, nós louvamos o teu nome e te engrandecemos nesta noite. Muito obrigada, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. E nesta noite, meu Deus, nós queremos render a Ti a honra, a glória, a adoração, o poder, a majestade. Muito obrigada por esses líderes apostólicos que o Senhor tem levantado para mover o Teu sobrenatural neste Brasil, neste Amazonas e nas nações da terra. Te agradecemos porque o trabalho de cada um não é vão diante do Senhor. O Senhor tem algo maior e muito mais ampliado para os teus filhos. Obrigada por esta liderança apostólica que o Senhor tem levantado para essa geração, que sejam líderes em potencial, que caminham contigo de dia e de noite, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, mas olhando para o alvo que é Jesus Cristo. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nestes dias e continuará fazendo, derramando as tuas bênçãos sobre cada um aqui com o ministério representado. Muito obrigada, porque o Senhor tem sido o companheiro fiel dos teus filhos nesta caminhada de dedicação. Que venha a tua santidade sobre a vida deles mais e mais, e que eles possam ampliar essa visão maravilhosa de ganhar esses jovens para o Senhor Jesus, de ganhar essa liderança para fazer uma geração apostólica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Que o amor de Deus, o Pai,